Bom dia a todos. É um prazer tê-los aqui no nosso Café com o CLP. Hoje o nosso convidado é o relator da matéria da famosa reforma do imposto de renda, deputado Celso Sabino, que está encarregado de fazer uma mudança fundamental de uma das pernas da reforma tributária, né? A segunda é a simplificação dos impostos. E hoje a gente está tratando especificamente da reforma do imposto de renda. Então, bom dia, deputado. É um prazer tê-lo aqui no Café com o CLP. E eu já começo a nossa conversa perguntando quando nós vamos votar essa matéria tão importante. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os integrantes aqui da CLP e a todos que nos acompanham nessa live, nessa manhã de quinta-feira. Essa matéria tão importante, ela já deve começar a ser debatida na próxima semana na Câmara dos Deputados. E o deputado, a primeira resistência grande aí são dos estados e municípios, né? Porque essa ideia de que eles podem perder até 30 bilhões de reais de receita, evidentemente, gera enorme preocupação nos governadores e prefeitos, especialmente no momento de recessão econômica, onde a arrecadação de estados e municípios vem caindo. Como é que o senhor pretende superar essa resistência de estados e municípios? O fato é que nós estamos dando um forte estímulo à produção com a desoneração do capital produtivo. Estamos injetando mais de 100 bilhões de reais no capital produtivo, em reinvestimento nas indústrias, nos negócios, nos projetos. E isso vai proporcionar um forte crescimento da nossa economia. Vários estudos que foram divulgados recentemente aí apontam para um crescimento forte na economia, inclusive contribuindo para o enfrentamento do desemprego no nosso país. Nós temos aí a forte convicção de que, apesar da redução da alíquota, nós vamos ampliar a base, nós vamos arrecadar mais do que a gente arrecada hoje. Mas, mesmo assim, sensíveis às preocupações desses entes federativos, que são importantes, que têm obrigações sociais de grande relevância, impostas pela Constituição Federal de 88. Nós vamos estar sentando, hoje já começamos, vamos ter uma reunião com integrantes da Confederação Nacional dos Municípios, também com o Concefaz, dos secretários de Fazenda dos estados, e vamos construir juntos uma redação que possa garantir que não haja redução de repasses nem de FPM nem de FPE. Perfeito. Deputado, e o segundo foco de resistência é justamente a história de quem vai perder benefício ou algum tipo de isenção tributária. Essa é a turma que faz barulho e, evidentemente, deve estar pressionando o senhor e o Congresso para rever determinadas questões. Como é que nós vamos segurar essa pressão de revisão de benefícios e subsídios? Porque isso é fundamental. Inclusive, o CLP fez uma nota técnica importante, dizendo que é o relatório que o senhor está apresentando que permite esse ganho de receita, mas também, se começar a ceder muito, isso pode causar um problema sério no projeto. Então, como é que está essa resistência às pressões de benefícios e subsídios para ser considerado no seu parecer? Bom, nós temos no Brasil uma carga tributária muito elevada. E uma forma de mitigar essa carga tributária muito elevada, alguns setores, utilizando a sua força política, o seu lobby, por que não dizer, enfrentando os debates em Brasília, têm conseguido alguns benefícios fiscais, alguns tratamentos tributários diferenciados para estes setores. Essas medidas têm custado ao Estado brasileiro 300 bilhões de reais por ano. Inclusive, esse ano, a estimativa é de perdas tributárias de 300 bilhões com esses benefícios para alguns setores. Esses benefícios foram concedidos de forma indiscriminada, sem prazo determinado, sem contrapartidas, e a gente precisa enfrentar essa discussão. Quando nós aprovamos a PEC emergencial, em março, nós definimos uma meta e colocamos no texto da Constituição para que o governo reduzisse em pelo menos 15% esses gastos tributários nos próximos 6 meses. Então, esses benefícios já iriam ser extintos de toda sorte. O que a gente está fazendo é já aproveitando, vamos chamar assim, o fim desses benefícios e colocando o que se pretende arrecadar com o fim desses tratamentos diferenciados de alguns setores no projeto para poder baixar o imposto de renda de todas as pessoas de forma isonômica. São 1.100.000 empresas, todas que estão ativas
no regime de lucro presumido, de lucro real e lucro arbitrado, que receberão esse estímulo a mais, essa desburocratização a mais, essa simplificação a mais também, e a redução da alíquota do imposto de renda das pessoas jurídicas de 15% para 2,5%. Então, vamos mexer ali com cerca de 20 mil empresas, que são as que estão recebendo os benefícios que a gente está propondo encerrar, já iriam encerrar de toda sorte, para beneficiar 1.100.000 empresas. Agora, o deputado, uma das questões aí dessa pressão, principalmente sobre estados e municípios, é esse descasamento, né? Porque as grandes despesas dos governadores e prefeitos, especificamente para enfrentar a pandemia, acontece agora. Então, você tem que ter um desembolso de caixa imediato para eventual retomada da economia nos próximos meses. No seu projeto, o governo estima alguma coisa para que essa travessia seja possível sem causar mais dores de cabeça para os gestores estaduais e municipais? Não haverá queda de arrecadação, não haverá transição, porque nós não podemos nos preparar para uma coisa que vai ficar melhor no futuro. Então, não vai ficar pior. E hoje nós estamos vivendo um momento muito positivo na arrecadação federal. Nós fechamos o primeiro semestre com uma arrecadação de quase 900 bilhões de reais, um recorde. Nós estamos também repassando recordes de FPM e FPE, 116 bilhões de reais, e a curva está crescente. E a perspectiva de aumento de arrecadação para o segundo semestre é também bastante significativa. Um crescimento acima da meta estabelecida, acima do previsto, que pretende ainda compensar muito as futuras... Se a economia não crescer nada, que a gente vai arrecadar a mais do previsto no segundo semestre, daria para compensar em uns 5, 6 anos. Agora, o deputado, uma coisa importante, a PEC, a outra PEC da comissão mista, que juntava a PEC 45 com a 110, do deputado Aguinaldo Ribeiro, tiveram muitos meses de negociação para tentar parar as arestas, e o seu parecer está andando num ritmo realmente acelerado. O senhor está pensando que terá de enfrentar alguma surpresa pelo caminho aí que possa prejudicar a votação desse projeto logo no início da retomada dos trabalhos do Congresso, agora em agosto? Há muito se fala em reforma tributária, sempre com um discurso muito atraente de que nós temos uma alta carga tributária, temos muita burocracia, precisamos simplificar, precisamos reduzir a carga tributária há décadas. E esse modelo essa tentativa de reforma tributária, abrangendo todos os pontos em um único projeto, se mostrou ineficiente. Nós nunca conseguimos sair de um texto, nunca conseguimos ter um texto efetivamente que pudéssemos dizer que ele foi amplamente discutido e efetivamente votado. Então, essa metodologia encontrada pelo presidente da Câmara e pelo presidente do Senado em dividir o projeto conforme as suas essências, nós estamos discutindo imposto de renda, nós estamos discutindo tributação sobre o consumo, nós estamos discutindo várias questões e a gente encontrou nessa medida a forma mais eficiente de enfrentar e efetivamente fazer uma reforma tributária. Então, nós já realizamos aí mais de 70 reuniões setoriais, a gente já trabalhamos aí somado mais de 450 horas de trabalho, acreditamos que a gente está com um texto já muito próximo de um amadurecimento efetivo, já iniciamos o debate com bancadas, com deputados, inclusive da oposição. Eu acho que o primeiro passo muito importante para nós melhorarmos nosso sistema tributário vai ser a aprovação desse projeto do imposto de renda. Na sequência, vamos votar o projeto do CBS, que é a unificação do PIS e da COFINS, e vamos fazer dessa forma. Deputado, a primeira pergunta aqui do Instituto Milênio pergunta se o senhor acha que as empresas estão preparadas para entender as alterações que a reforma traz? Desculpa, pode repetir, por favor? O Instituto Milênio está perguntando aqui se o senhor acha que as empresas estão preparadas para entender essas alterações tributárias que o projeto traz. A gente está trazendo uma simplificação e estão baixando o imposto de renda de 15% para 2,5%.
Se alguma empresa não estiver preparada para receber, me avisa que a gente conversa com o contador dela. Mas também tem a história da taxação de dividendo. Então, como é que isso A afeta? taxação do dividendo vai ser para quem recebe o dividendo. Não é Uhum. para a empresa, não vai pagar dividendo, não vai pagar o imposto sobre o dividendo distribuído. Quem é o contribuinte é quem recebe. Algumas empresas vão ter a obrigação de reter na fonte, mas é uma metodologia que elas são acostumadas porque elas já retêm na fonte vários tributos, enfim. Parte, eu acho que da pergunta aqui também, é que a complicação do sistema tributário brasileiro, que evidentemente não é o que o seu projeto contempla, mas é a outra parte da reforma, né, que são as questões complexas de ICMS, ISS, etc., que isso que deveria estar na outra perna da simplificação do sistema tributário. E aí, então, eu acho que tem uma certa mistura entre os dois temas, né? Como é que o senhor vê o andamento dessa outra parte da reforma, ou seja, da simplificação? Ontem mesmo, nos jornais, dava que o presidente do Senado vai encaminhar o projeto da reforma tributária para fazer justamente a discussão da simplificação do sistema. Como é que você vê esses dois projetos andando de forma, vamos dizer assim, paralela? O imposto de renda está, no nosso entendimento, bastante amadurecido, está trazendo simplificação, está melhorando o meio de negócio, está colocando recursos nos empreendedores. Eu acho que isso aí a gente está com alguma tranquilidade. Em relação ao outro projeto que está na Câmara, que é a criação do CBS, a unificação do PIS e da COFINS, isso também vai representar uma simplificação muito grande, são dois tributos federais que incidem sobre o consumo, e nós vamos unificar a alíquota para todas as atividades. Nós estamos já estudando uma metodologia para que a gente possa ter uma alíquota mais suportável para todos os setores, e nós temos algumas cartas na manga para trabalhar também nesse projeto da CBS. Que está no Senado é a questão do ICMS e o do ISS, que são tributos estaduais e municipais. Eu acredito que também lá a Casa Legislativa deve dar também a atenção necessária nesse quesito da simplificação e desburocratização. E temos a questão também do passaporte tributário que está no Senado. Então, o senhor acha que essa agenda da reforma tributária vai andar tanto no ponto de vista da simplificação do sistema e, evidentemente, o seu projeto que já está mais amadurecido para colocar em votação, você acha que é uma meta razoável de que vamos ter isso aí aprovado nesse segundo semestre? A reforma tributária como um todo? Sem dúvida. O Congresso já demonstrou o seu ânimo reformista, o seu ânimo de reduzir a máquina pública, enxugar gastos. Fizemos isso na PEC emergencial. Nós já aprovamos a tão aguardada autonomia do Banco Central, já aprovamos a capitalização da Eletrobras, vamos aprovar nos próximos dias também a privatização do Correio. Aprovamos um projeto que está engavetado aí há aproximadamente 5 anos, que é o fim dos supersalários. Já criamos a Comissão Especial da Reforma Administrativa, que já está trabalhando. Então, isso mostra o compromisso deste Congresso, dos seus congressistas com as reformas estruturantes que o Brasil precisa e também com o enxugamento da máquina pública. Tomara que você esteja certo. A nossa sociedade espera muito que essa agenda reformista caminhe nesses próximos 6 meses. Aqui tem uma pergunta do Douglas, do Poder 360, sobre os dividendos. Ele pergunta se a isenção do Simples Nacional pode incentivar a migração do regime tributário. E quanto o projeto perde de arrecadação com essa medida? O Simples Nacional ele é responsável por abrigar a maioria, quase a totalidade dos nossos pequenos empreendedores no Brasil. Existem vários estudos que comprovam que esses microempreendedores são responsáveis por grande parte dos empregos que são gerados no nosso país. Movimentam a economia, enfrentam diversas dificuldades tributárias, burocráticas e comerciais, por justamente serem pequenos. E todos os benefícios que a gente puder estender para esses microempreendedores, nós vamos estender. Não é por uma exceção. Ontem eu ouvi alguém falando, vai causar aí sonegação, lavagem de dinheiro, migração. Não é por causa de repente, uma pequena exceção que nós vamos penalizar a grande maioria dos empreendedores brasileiros. São pequenos mesmo. Para você ter uma ideia, são cerca de 5 mil pessoas físicas apenas no Brasil que recebem lucros e dividendos acima de R$20 mil.
oriundos de empresas cadastradas no Simples. Então, é um impacto efetivamente pequeno. No primeiro ano, a perda de arrecadação seria de 50 milhões de reais, para você ter uma ideia, mas o ganho social, o ganho e a sinalização que nós vamos dar para toda essa gama de pequenos e médios, de micro e pequenos empresários no Brasil que estão cadastrados no Simples é imensurável. Então, eu acredito que foi uma medida importante, nós construímos isso, o presidente Arthur Lira foi muito demandado por líderes, por membros da nossa sociedade, fez essa solicitação, nós buscamos na economia, encontramos esses números que demonstram ser plenamente aceitável, plenamente viável, e vamos implementar essa medida. Então, ou seja, todos os empreendedores que são cadastrados no Simples Nacional não vão, os lucros e dividendos distribuídos por eles não serão taxados por quem os recebe. Em relação à migração, é importante que as regras do Simples, é importante citar que as regras do Simples elas são bastante rígidas em relação a quais atividades podem estar cadastradas no Simples Nacional e também ao limite de faturamento anual, que é 4.800.000. A Jéssica aqui do G1 está perguntando, o senhor já disse que vai ter reunião agora, em breve, com o Concefaz. Existe alguma direção que o senhor está levando, uma proposta para a turma do Concefaz para que haja vamos dizer, entendimento maior dos estados em relação ao relatório que o senhor apresentará em breve? A preocupação dos estados ela é legítima. Os estados têm aí fortes responsabilidades sociais impostas pela Constituição. Mas é importante também destacar que, nos últimos meses, aí, os caixas dos estados e dos municípios têm sido bastante irrigados pelas verbas federais, né? Durante o enfrentamento da pandemia, foram repassados para estados e municípios 60 bilhões de reais extras para a saúde para enfrentar a pandemia, para a construção de hospitais de campanha, contratação de médicos, aquisição de medicamentos. Além disso, no ano passado, mediante um risco de perda de arrecadação própria, a União repassou estados e municípios 15 bilhões de reais. E a arrecadação própria não caiu. Então, eles ganharam duas vezes. A arrecadação cresceu e também eles receberam esses 15 bilhões com uma provisão de que poderia cair. Também fizemos a cessão onerosa e repassamos com isso 11 bilhões de reais para estados e municípios. Também aprovamos o novo Fundeb da educação, que tem repassado a mais para estados e municípios. Ano passado, 50 bilhões, esse ano 36 bilhões. No ano que vem, também isso vai ser continuado, esses repasses a mais. Então, a gente tem aí, também estamos hoje num momento de maiores repasses da história de FPM e FPE para estados e municípios. Mas, além disso, e sensíveis à preocupação do presente e do futuro próximo e do futuro mais distante, nós vamos sentar com eles com a ideia de construirmos um texto que possa garantir que não haverá queda nos repasses de FPM e FPE. E a gente tem, sim, algumas cartas na mangas aí que vamos discutir durante a reunião. Deputado, como envolver, como mobilizar, e isso é parte do CLP, mas eu gostaria de escutar do senhor, a sociedade civil nessa discussão. É muito importante mobilizar a opinião pública, essa pressão no Congresso, como nós fizemos há pouco, como o senhor bem mencionou, com êxito, a aprovação dos supersalários. Como envolver a sociedade civil numa discussão muito técnica, mas que afeta diretamente a sua vida? Felipe, eu falei há pouco que eu já venci aí mais de 450 horas de trabalho em relação a esse texto. Fora esse trabalho em relação ao texto, a gente tem perdido muito tempo para esclarecer pontos que muitas vezes a mídia coloca de forma alarmante e que tem preocupado trabalhadores, que tem preocupado classe média, que tem preocupado contribuinte e que não são legítimos. E a gente precisa, para você ter uma ideia, eu fico às vezes na minha rede social fazendo as contas para contribuinte, né? Pessoas físicas mostrando seus casos e eu tendo que explicar. Falaram que o fim, por exemplo, da dedução simplificada iria aumentar a carga tributária da classe média, né? Um absurdo. De forma alguma, e eu fiz vários cálculos para várias pessoas para comprovar isso. Falaram que a gente tinha proposto acabar com o Vale Alimentação e com o Vale Refeição. Também um outro absurdo. E acaba que isso tem demandado muitas horas do nosso tempo para esclarecer esses pontos. Então, por exemplo, esse caso aí da atualização da tabela vai ser extremamente benéfico
para praticamente todos os brasileiros. Eu vi um jornalista colocar numa manchete do noticiário na televisão, dizendo que a atualização da tabela com fim simplificado poderia aumentar a carga tributária de 30%, em 30% para algumas pessoas da classe média. Quer dizer, é uma irresponsabilidade enorme uma manchete dessa. E, se eu tiver oportunidade, queria falar um pouco sobre essa tabela do imposto de renda. Então, nós estamos atualizando a tabela do imposto de renda das pessoas físicas. A faixa de isenção está sendo atualizada em mais de 30%. A maior atualização desde a implantação do Plano Real. Está abaixo da inflação? Está, eu reconheço. Porém, essa medida vai deixar a metade de todos os contribuintes que declaram imposto de renda isentos. A classe média, que seria a classe média no Brasil? A renda média do brasileiro é de R$ 2.000. Quem receber até R$ 3.100 não vai pagar imposto de renda. Então, nós estamos colocando acima da média da renda dos brasileiros e todas as demais faixas vão ter redução de carga. Alguém pode falar, mas Celso, com o fim da dedução simplificada eu vou pagar mais imposto. Vamos lá. A faixa de isenção está sendo elevada para 2.500, de 1.900 para 2.500. Se você ganha 3.100, você ainda pode optar pela dedução simplificada. Na verdade, quem ganha até 3.333 por mês poderá optar pela dedução simplificada. Então, se você ganha 3.100, com a dedução simplificada, a redução da base de cálculo em 20%, você cai para 2.500, um pouquinho menos, e entra na faixa de isenção. Então, por isso que quem receber até 3.100 vai ficar isento. Quem receber até 3.333 também vai ter uma forte redução, porque vai poder também ainda utilizar, se não tiver outras deduções, utilizar a dedução simplificada. Quem recebe entre 3.333 e 7.000 reais, basta ter uma única possibilidade de dedução, que pode ser, por exemplo, uma contribuição para o INSS. Então, de 3.333 até 7.000 reais, quem tiver, por exemplo, um recolhimento de um INSS, vai ter um imposto a pagar menor do que paga hoje, ainda optando pela dedução simplificada. E 100% dos brasileiros assalariados recolhem para o INSS. Então, por exemplo, deputado, eu recebo 5.000 reais. Com fim, eu não vou poder optar pela dedução simplificada, vou pagar mais imposto. Não. Se hoje você ganha 5.000 reais, hoje com a tabela de hoje, você faz a opção pela dedução simplificada, você vai pagar X. Com a entrada em vigor desse projeto, se você ganha 5.000 reais, você não vai poder optar pela dedução simplificada. Mas com o único INSS, você vai pagar menos do que o X que você paga hoje. Agora, quem ganha acima de 7.000 reais, acima de 7.000 reais, também não vai poder ter a opção da dedução simplificada. Porém, basta ter apenas duas deduções. Por exemplo, um INSS e um dependente. Se você tiver apenas o INSS e apenas um dependente, você vai pagar menos do que o X que você paga hoje, fazendo a opção pela dedução simplificada. Estão mantidas todas as possibilidades de deduções. Por exemplo, as despesas médicas de forma ilimitada, infinita, vezes o número de dependentes que a pessoa tiver. Todas as despesas com dependente, possibilidade de dedução por dependente, plano de saúde, plano de previdência, despesas de construção própria do dependente, tudo como é hoje é mantido. Conforme a pessoa tiver mais possibilidade de deduções, maior será o seu desconto. Pode ser que haja uma pessoa que ganhe ali 8.000, 9.000, 15.000, não tenha nenhum dependente, não tenha nenhum plano de saúde, não tenha nenhuma despesa de construção, não tenha um INSS, não tenha nenhum plano de previdência em nada a deduzir. Esse percentual de pessoas é tão pequeno no número da nossa população que talvez fosse melhor, esse jornalista que disse que iria aumentar em 30%, me dar o número do CPF dessas pessoas e a gente colocaria no projeto. Seria mais fácil a gente fazer dessa forma. Agora, deputado, escutando aqui a sua colocação, a impressão que tem é assim, bom, as empresas vão pagar menos imposto, os contribuintes vão pagar menos imposto numa taxa grande. Bom, a receita vai cair. Como é que o Estado vai conseguir equilibrar o seu teto, atingir a sua estabilidade fiscal com uma eventual queda? E o que o senhor está dizendo assim, não, é que nós não estamos olhando a retomada do crescimento econômico, quanto isso vai gerar de imposto. Então, na verdade, essa reforma tributária
está jogando todas as fichas na retomada da economia como a forma de continuar gerando receita para o Estado e não fazer com que a contribuição caia. É esse o raciocínio por trás Não, do não. projeto? A menor contribuição que nós vamos ter no projeto é o crescimento da economia, que vai ser muito grande, mas a gente está contando bem pouquinho com ele no projeto. A maior parte da contrapartida, o benefício que nós vamos dar de redução do imposto de todas as pessoas físicas e de todas as pessoas jurídicas, a maior parte da contribuição vai vir da taxação de pessoas que recebem altas rendas e hoje estão isentas, que é exatamente a taxação dos lucros e dividendos, né? Grandes milionários recebem altos lucros e dividendos. Ano passado, por exemplo, nós tivemos 21 mil CPFs que declararam renda de 230 bilhões de reais isentas. 230 bilhões de reais de receitas isentas, enquanto todos os outros brasileiros já pagam 27,5%, 15%, enfim. Então, nós estamos tirando a isenção sobre a distribuição de lucros e dividendos, igualando o Brasil a todos os outros países que cobram o imposto sobre a distribuição de lucros e dividendos, e também estamos igualando o Brasil a muitos outros países com a redução da carga tributária sobre os mais pobres, sobre as pessoas que têm menor capacidade contributiva e, principalmente, sobre o capital produtivo. Essa redução de 15% para 2,5% vai colocar na imposto de renda sobre as pessoas jurídicas, vai colocar o Brasil, Felipe, em um outro patamar econômico mundial. Nós vamos prestigiar e fortalecer o capital produtivo. Nós vamos permitir que as empresas no Brasil sejam saudáveis, fortes e robustas. Isso vai proporcionar novos empreendimentos, novos projetos, mais shoppings, mais construção civil, mais negócios. E eu estou muito animado em falar, e eu tenho acho que, a convicção em falar que esse programa vai deixar de ser uma reforma do imposto de renda e vai ser um grande programa social para o Brasil. Vai ser um grande programa do emprego. Não vai ser a reforma do setor A, do setor B, ou da atividade A ou da atividade C. Vai ser a reforma da geração de emprego no Brasil. É isso que nós queremos ver, né, deputado? É o Brasil voltar a crescer, gerar emprego e renda. Eu sei que o senhor tem um tempo, o deputado Celso Sabino aqui, só para todo mundo que está participando, pediu para sair aqui às 9h30, porque ele tem justamente a reunião aí com o Concefaz. Então, eu gostaria que se alguém tivesse alguma pergunta aqui para colocar no chat, a última pergunta, e para o deputado, então, iniciar suas considerações finais aí, porque nós vamos ter que encerrar um pouco antes esse nosso café com o CLP, por causa desses compromissos aí do deputado com a agenda do costurar o pacto da aprovação do PL do Imposto de Renda. Deputado, então a palavra está com o senhor aí para as considerações finais, enquanto eu espero ver se tem alguma pergunta aqui. Felipe, eu peço desculpas, a nossa agenda realmente está muito apertada, nós vamos avançar aqui agora com CNM, com secretários de Fazenda de Estados, com OAB, com representantes dos fiscos dos estados, então, mas eu com muita satisfação e muito honrado de participar desse café com o CLP, dessa importante instituição que contribui muito com o Brasil, né? A partidária, a ideológica, mas está preocupada realmente com o Brasil. E é muito importante que todos aqueles que querem o desenvolvimento econômico do nosso país, que querem enfrentar com responsabilidade o problema do desemprego, que querem colocar o país num outro patamar do que está hoje. Nós temos aí quase a totalidade dos brasileiros, pessoas físicas, vão pagar menos imposto a partir da atualização da tabela do imposto de renda. Nós temos a totalidade das empresas que estão no lucro real, lucro presumido, lucro arbitrário, que vão ter uma forte redução na alíquota do imposto de renda das pessoas jurídicas. E a gente tem perdido muito tempo tendo que combater algumas narrativas que foram criadas, pegando umas exceções mínimas para querer dizer que todo mundo vai ter algum impacto negativo ou de mais burocracia, ou enfim. Então, é muito importante que todos esses brasileiros que vão ser beneficiados tenham consciência disso e que, apesar de que não seja beneficiado, mas que quer o bem do Brasil, possa também ajudar
nessa missão de esclarecimento, de informação. Certo ou errado, nós estamos nos dedicando muito para fazer o melhor para o Brasil. Essa é a ideia que a gente precisa passar, e esse programa da reforma do imposto de renda vai significar, sem dúvida nenhuma, um grande programa de desenvolvimento social também para o nosso país. Muito obrigado, deputado. Eu tenho duas outras perguntas aqui que eu vou encaminhar para o senhor, porque eu sei que o senhor tem horário aqui. Uma, só para o senhor saber, uma é sobre a questão das coligadas do FI, do FI Agro, e depois também a Adriana Fernandes está perguntando aqui, lá do Estadão, sobre o maior detalhe sobre a proposta que o senhor vai apresentar aos estados agora na próxima conversa. Então, são duas perguntas aqui que depois eu vou passar os contatos aí para o senhor poder responder especificamente esses dois temas. E boa sorte nas conversas, deputado, e espero que esse projeto seja aprovado em breve para resolver parte do nosso problema tributário. E, como o senhor disse, fico animado de escutar que o senhor acha que o resto da reforma tributária será aprovada, que é a simplificação do sistema tributário. Então, muito obrigado e esperamos que essa seja a agenda positiva do Brasil nesse segundo semestre no Legislativo. Obrigado também, eu sigo à disposição de vocês. E vamos em frente. Valeu, bom dia. Obrigado, bom dia. Bom dia a todos e muito obrigado por participar de mais um Café com o CLP. E que todos tenham um ótimo dia e um bom fim de semana. Um abraço a todos.